Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, e eu sei que faz muito tempo que eu não publico aqui no Roda e Avisa. Na verdade, talvez só eu saiba, porque a minha rotina aqui é tão sem rotina que é difícil para qualquer pessoa acompanhar ou ter noção de se eu quebrei a rotina ou não. Por quê? Porque esse é um canal onde eu publico, onde eu crio, só quando surge alguma ideia que tem consistência ou inconsistência suficientes, a meu ver, né, para compartilhar e eventualmente provocar uma reflexão. Eu tenho uma confissão para fazer. Eu decidi transmitir a gravação aqui do Roda e Avisa ao vivo pelo Periscope, e aí eu montei um esquema todo, botei aqui celular aqui, a câmera ali e tal, eu disparei tudo bonitinho, transmiti ao vivo, mas eu esqueci de ligar a GoPro, portanto eu não gravei o vídeo. Se vocês quiserem assistir lá o Periscope, eu vou colocar o link aqui abaixo para vocês compararem o meu talento para o improviso ou não, afinal o modus gravandi, o modus operandi aqui do Roda e Avisa é absolutamente improvisado, não tem roteiro, não tem pós-produção, não tem nada. Tá aí, fiquem à vontade. Eu vou fazer esse exercício mais vezes, inclusive para errar menos, né? A pauta hoje, já que eu falei naquilo que eu crio, naquilo que eu não crio, é justamente criatividade. Semana passada eu fiquei super lisonjeado pela chance de conversar com uma turma que eu gosto bastante, que é o pessoal da Local Web. Eles têm uma iniciativa interna que eu acho super louvável. Eles trazem profissionais de fora para conversar com a galera a cada 2, 3 meses, eu não sei direito qual é a agenda, e eu trabalhei lá, é uma casa que eu tenho bastante carinho, e o Diego me convidou para falar sobre criatividade. Eu fiquei um pouco desconcertado com o convite, aceitei, claro, mas eu pensei, puxa, que autoridade que eu tenho para falar sobre criatividade, porque afinal eu nunca botei na cabeça o chapéu de criativo. Eu nunca me apresentei profissionalmente como criativo, ainda mais porque existe já uma categoria, um lifestyle, né, um estereótipo do criativo. Você vai numa agência e o cara fala, aqui são os meus criativos e aqui estão os outros que, pelo visto, não são criativos. Como eu nunca mereci, eu nunca quis usar esse rótulo, eu fiquei intrigado. Será que é porque eu crio tanto? Eu crio em quantidades industriais, eu crio num volume bíblico, né? Eu crio sem parar. Nesse meio tempo, não sei se você acompanhou, eu criei o Radinho de Pilha, que é um podcast diário em que eu me obrigo a criar todo santo dia uma reflexão sobre tendências de tecnologia e tal. Criei também o Desaprenda, né? Para justamente compartilhar histórias e conversas com pessoas que estão criando coisas realmente geniais e inovadoras. Criei o Guia dos Perplexos para entrevistar quem criou a internet brasileira. Bom, e aí, isso me autoriza a falar sobre criatividade? De qualquer maneira, eu fui para a Local Web como eu vim para cá, com algumas ideias na cabeça, mas sem nada pronto, sem nada preparado. Eu levei na manga algumas imagens que pudessem servir de, sei lá, de estopim para uma conversa. A primeira imagem era justamente um busto do Sócrates, fica tranquilo, um busto do Sócrates, Sócrates o chato, Sócrates o feinho, né, que incomodava todo mundo com as suas perguntas, o que eu acho que eu me identifiquei de uma certa maneira. Mas dentro dessa pegada socrática, o que eu mais fiz ali foi lançar perguntas, para a gente se perguntar por que diabos a gente quer ouvir alguma coisa sobre criatividade. Eu acho que eu me deparei ali com algumas expectativas que já são meio clichê. Afinal, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, certo? Os nossos criativos são muito melhores que os dos outros. As nossas campanhas e publicidade e tal são mais criativas que a de todo mundo, né? Embora já esteja na hora da gente começar a repensar essa história dos criativos, porque ontem o nosso criativíssimo juiz Sérgio Moro liberou um criativo bastante bem sucedido, que é o João Santana, que, né, pagou uma fiança de 31 milhões, para você ver como criativos são bem pagos nesse mundo, porque ele tinha não só sido beneficiado com uma contabilidade criativa, como ele tinha usado a sua criatividade, né, para empurrar a goela abaixo da nação, um programa de governo meio criativo demais, sem nenhum contato com a realidade.
Então, talvez esteja na hora, a gente está vendo agora a Olimpíada também, que né, na cidade mais criativa do país, está ali tropeçando nas próprias deficiências, da gente começar a questionar um pouco esse lugar comum que é a criatividade brasileira. E aí, eu vou fazer aqui o que eu acho que eu acabei fazendo, né, o que emergiu ali na conversa com a Local Web, que é voltar para a palavra, né? Se você pensar o que um criativo faz, ele cria. O que um desenvolvedor faz, ele desenvolve. Ambos verbos são transitivos diretos. Quem cria, cria alguma coisa. Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa. Desenvolve o quê? Estou desenvolvendo aqui um back-end da plataforma da API, eu estou criando aqui um fundo para o Twitter, não sei o que, do Instagram. Calma, eu não estou perguntando uma coisa tão imediata. Eu quero resgatar, já que a gente começou com um grego, um outro grego, que é o Aristóteles, que dizia que a gente tem que pautar as nossas ações, ou julgar as nossas ações, pelo telos. Telos, telescópio, né? Telefonia, telos é aquilo que está à distância, aquilo que está lá na frente, daí que vem telescópio, daí que vem tantas palavras. Telos, para Aristóteles, é o objetivo final. O propósito, a proposta daquilo que você está fazendo. E isso a gente tende a esquecer. A gente está ali vendo a tarefinha tal, cotidiana, a gente esquece que as coisas podem ter um propósito maior. E aí eu pergunto para você, porque eu pergunto para mim também, que katsu que estamos criando? Né? Que katsu que a gente está criando agora? A gente está convivendo agora com as consequências da criatividade contábil, da criatividade política, da criatividade fiscal de uma série de pessoas cujo telos não era tão louvável, cujo telos era um pouquinho self-serving, né, como se diz em inglês, né, benefício próprio. Eu aposto que você tem um telos maior, um telos melhor, um telos mais louvável. Eu sei que quando eu crio tudo que eu crio sem parar, eu crio inclusive sem nenhuma perspectiva ou intenção, sem nenhum telos, né, de remuneração ou de retorno material. O meu telos, na verdade, é de alguma maneira fecundar, enriquecer o nosso ecossistema para que isso de alguma maneira gere frutos, né, gere um futuro um pouco mais humano, um pouco menos imediatista, um pouco menos cego. E aí volto para a questão jurídica do João Santana. Ele vai ser condenado por uma teoria interessante jurídica chamada teoria da cegueira deliberada. Cegueira deliberada, ideia sensacional, é quando você fecha os olhos, né, para a origem duvidosa de alguma coisa que te beneficia. Eu nem quero saber de onde vem esse dinheiro, eu nem quero saber o que é BV, eu nem quero saber como é que dá onde. Dinheiro não tem cheiro, né? Então eu vou fechar os olhos, mas está na cara que aquilo é duvidoso, está na cara que aquilo não tem o melhor telos do planeta. Se a gente parar para pensar, talvez mais do que o país da criatividade, a gente seja assim o país da cegueira deliberada. A gente tem uma criatividade simplesmente inacreditável, né, para fechar os olhos para aquilo que a gente não quer ver e continuar acreditando na ficção de um país que... Bom, meus caros, a minha reflexão está aqui, está em aberto, é um convite a você pensar no seu telos, aquilo que você está criando, aquilo que você está desenvolvendo. Você pode simplesmente fechar os olhos. Eu não consigo mais. René de Paula Júnior falando, espero que tenha valido a pena. Grande abraço aqui no Roda e Avisa. Eu ia falar Radinho de Pisa. Radinho de Pilha, Roda e Avisa, sem cortes.